O PL da dosimetria vai ao Senado agora na quarta-feira, mais especificamente na CCJ. O relator, o Espiridião Amin, acredita que o texto que veio da Câmara deve ser alterado. Governistas e oposição já começam a degladiar pelo assunto, mas tem um ponto que vem lá dos Estados Unidos que pode mudar a história toda. Eu sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender essa história aqui, ó. Estadão. Relator diz ver 3 alternativas para PL da dosimetria e que texto, como está, não passa no Senado. Aqui eu quero mostrar para vocês, né, no domingo tiveram pelo Brasil inteiro e grandes manifestações contra a anistia, né? A esquerda foi para a rua, no Rio, lá com a ajuda dos artistas. Aqui em São Paulo também foi reforçada, não foram pequenas. Essas manifestações não foram tão grandes como a primeira, mas tenho que reconhecer que sim, elas tiveram bom número. Dá uma olhadinha aí no povo que estava nessas manifestações. Para manifestação contra a anistia. Sim. Terrorista é sem anistia. Com certeza. Vamos revogar a Lei 6.683, que deu anistia em 79 para Dilma Rousseff, que assaltou o banco, José Dirceu, que cometeu terrorismo. Vamos revogar? A história é uma e a história de hoje é outra. É outra, porque agora não teve nenhuma arma, né? Não. E lá teve. Não, quando houve anistia naquela época de Dilma Rousseff e de todos, também houve anistia dos militares. Eles também não foram julgados. O senhor não é contra a anistia, o senhor só é a favor da anistia para quem pegou em armas. Porque no 8 de janeiro não teve nenhuma arma, né? Eu acho que houve uma tentativa de golpe. Com certeza. Houve vandalismo? Houve vandalismo. Em 2016, quando o MST invadiu o Parque dos Três Poderes, também não teve vandalismo? Incendiaram, agrediram mais de 50 policiais. De forma alguma, de forma alguma. O senhor é a favor de anistia para terroristas, mas não é a favor de anistia para senhorinhas. Pra você? Quem é O terrorista MST, pra por você? exemplo. Hoje quem produz alimentos aqui para esse país é o MST. Eu acho que o pobre compra arroz do MST ou do agro? Compra arroz do MST. Vai lá fazer a conta, dá 5 vezes mais caro que o arroz do agro. Corte rápido. O que é difícil de mudar é a cabeça dessa turma da esquerda, né? Foram tão doutrinados e nisso a esquerda fez um excelente trabalho, né? Aqui o Otto Alencar, né? O Congresso em Foco. Congresso Nacional, PL da dosimetria não tem chance de passar nas TCJ. Você lembra aí do Otto Alencar na CPI da Covid, né? É aqueles que a gente tem que limpar nas próximas eleições aí do mapa da política. E aqui ele falando, dá uma olhadinha. E é lá dos boquinhas de aluguel da Globo News. Senador, como é que o senhor falou do acordo, né? A gente tem relatado aqui, desde a semana passada, um grande acordão para que o projeto avance e passe com a Câmara, com o Senado e com aval de setores do Supremo. Eu sei que o senhor tem relato de parlamentares, parlamentares dizendo que também ouviram de ministros do Supremo que não tem resistência. Com base nesse texto, como isso é possível? Olha, primeiro, eu soube dessa posição aí de algum ministro do Supremo, não sei qual deles é que se manifestou assim, até porque não teve nenhuma manifestação pública, né? Mas o fato é que eu conversei já com alguns senadores, inclusive com o próprio Alessandro Vieira, e ele está preparando um projeto para rejeitar, um texto para rejeitar esse projeto, na tentativa de tirar todas essas possibilidades de atenuar vários crimes. Crime contra o patrimônio, crime econômico, crime contra atentados sexuais, crime de corrupção. São vários casos que ia diminuir bastante esses apenados todos. Isso não poderia passar absolutamente. Só que, como o presidente Davi Alcolumbre mandou e não encaminhou para a CCJ e pediu votação na quarta-feira, e eu sou presidente de uma comissão, mas eu não decido sozinho, eu vou ter que pautar essa matéria e vou me manifestar contra ela no plenário do Senado Federal, se ela passar na CCJ, que eu não vejo voto, como está o projeto, para passar na CCJ. Eu conheço o voto de cada senador e muitos se manifestaram contra, inclusive Eduardo Braga, que é líder do MDB, Renan Calheiro, Omar Aziz, Alessandro Vieira, vários senadores estão se manifestando contra. Então, na minha opinião,
como o Alessandro Vieira colocou esse projeto para não permitir a votação, para derrubar esse projeto da CCJ, eu vou botar para votar. E depois disso ver o que vai acontecer. Eu não sei o que é que o senador Espiridião Amin está pensando de fazer. Na minha opinião, ele que é um senador muito responsável, embora tenha uma posição de direita e de favorável contra o governo atual, eu acho que a consciência dele e a história dele vai perceber que nós estamos com a razão e que não há possibilidade de aprovar esse texto no Senado Federal, sobretudo na CCJ. A mesma coisa aconteceu com a PEC da blindagem. Sim, mas que foi um freio da CCJ, né? O Otávio tem muita razão, porque várias matérias que vieram da Câmara de Deputados, elas foram corrigidas. A verdade é que o governo aí, através desses senadores que o Otto Alencar citou, vai tentar de tudo para barrar o projeto da dosimetria. E a oposição briga para colocar coisas da anistia nesse projeto. Vamos ver quem vai se dar melhor nessa briga aí. E vai ser briga feia, hein? Aí a Gleisi, na Gazeta do Povo, ministra de Lula, diz que votação do PL da dosimetria é arranjo político para fragilizar a democracia. Não, a democracia é a que eles têm, né? Essa porcaria aí que é a democracia do Maduro, do Ortega. Aí o Renan Calheiros, né? Se ele está defendendo, a gente tem que ir contra, né? Essa semana será uma semana muito difícil no Senado Federal. Nós vamos apreciar a dosimetria aprovada na Câmara dos Deputados. E aprovar um texto com uma norma geral que não cria novos tipos penais, que não revoga tipos penais e não restringe a sua aplicação, significa dizer, na prática, que nós vamos beneficiar criminosos que praticaram outros crimes, como roubo, corrupção ativa, passiva, crimes contra a administração pública, crimes ambientais e até crimes sexuais. Isso não pode acontecer, justamente agora, quando o Brasil se afirmava perante o mundo como o país que, pela primeira vez, exemplarmente puniu aquelas pessoas que atentaram contra a democracia e o Estado democrático de direito. Isso não pode acontecer. Só de a gente ver esse atraso do país, que o Renan Calheiros representa isso, né? O atraso. A gente só não vai para frente por conta de figuras como essa daí, né? Agora o cara falar que eles estão procurando pelo em ovo, né? O texto que veio da Câmara, lógico, tem defeitos, mas eu acredito aí que coisas vão acontecer. Vamos em frente. Revista Isto É. Relator do PL da dosimetria diz que texto atual não passa no Senado. Com a palavra, o senador Espiridião Amin. A gente vai conversar com o relator do projeto da dosimetria no Senado, o senador Espiridião Amin, que já está aqui na tela com a gente, a quem eu já agradeço pela participação ao vivo aqui no Conexão. Senador, muito bom dia ao senhor. Quero começar perguntando sobre essa questão do texto, se de fato está, como está, sem nenhuma mudança, aberto a alcançar criminosos e beneficiá-los. Bom dia. Muito bom dia. Eu acho que esse esclarecimento foi fundamental para a nossa conversa. Uma coisa é a alegada intenção de reduzir as penas para aqueles que foram condenados no processo do 8 de janeiro, onde não houve corrupção, onde não houve exploração sexual, ou se o projeto abrange outro tipo penal, outros tipos penais. E, infelizmente, o texto que veio da Câmara, teoricamente, para reduzir a pena da Débora, aquela do batom, ou do presidente Jair Bolsonaro, na verdade, ele abrange outros tipos penais, desde corrupção até exploração sexual. Então, isso não vai passar. Não é apenas o senador Otto Alencar. Eu tenho certeza de que nenhum senador declarará o seu voto a favor deste outro universo. E, no caso dos condenados pelo 8 de janeiro, ainda teremos controvérsia, teremos votos a favor e contra. Portanto, a primeira obrigação é dar um despacho saneador, retirar do projeto esses jabutis, esses outros crimes que
foram colocados dentro do projeto. Isso é inequívoco. Além disso, há as pessoas que são contra a aplicação de redução de pena para os condenados do 8 de janeiro e há os que desejam mais do que isso, que desejam anistia. Então, nós assistiremos hoje a um embate. Primeiro, como retirar do projeto, de que forma fazer isso sem que ele volte para a Câmara. É um desafio à criatividade, mas há um esforço nesse sentido. O segundo é a ideia de um voto em separado, que o senador Alessandro Vieira, com todo o direito, pretende apresentar, porque ele é o relator do projeto de lei das facções. Portanto, nós estamos combatendo o crime organizado com o projeto de lei antifacções e, ao mesmo tempo, abrindo brechas para que o crime organizado seja beneficiado em função do desejo de ajudar os condenados pelo controvertido processo do 8 de janeiro. Então, o despacho saneador pode levar o projeto de volta para a Câmara ou pode ser resolvido no Senado. Isso é a primeira dúvida que nós temos que retirar, que temos que resolver. E durante o debate que teremos hoje, amanhã, até quarta-feira, conduzir o assunto, que está sendo pressionado pelas ruas, aos que são contra a dosimetria, a redução de penas propriamente dita, e aos que querem mais, que é a anistia. O que será que vai passar? Uma PL mais próxima da dosimetria ou um PL mais próximo da anistia? Vamos ter que esperar até quarta-feira, mas, pelo que eu apurei aqui, a oposição já tem votos para alterar bastante coisa aí nesse PL. Diário do Poder. O senador Alessandro Vieira, MDB do Sergipe, relator do projeto Antifacção na Casa, que se ligou a Lula, PT, afirmou neste domingo 14 que vai propor um voto em separado pela rejeição total do projeto de lei da dosimetria. Diário do Poder ali embaixo, vícios insanáveis. Relator lulista diz que irá propor rejeição total da dosimetria. Esse daí é o que a gente precisa prestar atenção. O Alessandro Vieira foi aquele mesmo que falou na cara do Lewandowski que a prisão de um ministro do STF se avizinhava, mas a gente não pode se esquecer que ele é lulista. Space Liberdade, aí outro governista, né? Urgente. Senador Randolph Rodrigues, PT, vai pedir vista do PL da dosimetria na CCJ e adiar a votação para o ano que vem. Esse é o projeto do governo. Eles pediram para o Randolph Rodrigues pedir vista para que o projeto só seja analisado lá para março, depois do Carnaval, onde tudo começa a acontecer no Brasil, né? Poder 360. Aí o Alcolumbre deu aquela espetada. Davi Alcolumbre pauta PL da dosimetria que deve ser barrado na CCJ. Relator admite mudanças e diz que texto da Câmara não passa. Governistas pedirão vista para adiar votação no Senado. Olha, está todo mundo acreditando que a dosimetria mais capenga é a que vai passar aí, que vai ferrar o Bolsonaro. Só que eu tenho aqui uma opinião. Eu posso estar errado, mas como a gente não tem informação nenhuma, eu vou supor. Será, por uma suposição, os americanos pediram a anistia de Bolsonaro? Estão falando em terras raras, em pegar leve com as big techs, outras coisinhas aí. Mas, e se o acordo que foi firmado com os Estados Unidos tiver como prioridade a anistia para Bolsonaro e os outros presos do 8 de janeiro? É difícil de acreditar nisso? Não. Só que a gente só vai ficar sabendo após a votação do PL da dosimetria, que pode ser o PL da anistia. E tudo vai depender se isso foi uma imposição do governo americano para pegar leve com o Xandão. Vamos esperar.
Obrigado por assistir o vídeo até o final.